Fala galera, mais uma vez Clóvis Gregório, idealizador do projeto Maçonaria Tupiniquim, e hoje nós estamos aqui em nossa coluna Desbravadores para falar do livro Uma Luz na História de Otacílio Schuller Sobrinho, especialmente porque hoje o Grande Oriente do Rio de Janeiro completa 46 anos. E o que tem a ver a data natalícia do Grande Oriente do Rio de Janeiro com esse livro? Pois bem, esse livro defende a visão histórica da COMAB, da Confederação Maçônica do Brasil, em relação ao grande cisma de 1973, do qual teve a maçonaria no Brasil. Então, o autor, que foi grão-mestre adjunto do Grande Oriente de Santa Catarina, que é filiado, é confederado à Confederação Maçônica do Brasil, vai trazer a visão da parte dos Grandes Orientes independentes. Por exemplo, em contraponto à Cadeia Partida, que é um livro do José Castellani, bem conhecido, que traz a visão do Grande Oriente do Brasil em relação a esse cisma. O irmão Otacílio Schuller Sobrinho é um irmão acadêmico, bem conhecido no meio, foi professor, ele é economista e sociólogo, professor também da Universidade Federal de Santa Catarina, assim como foi secretário de Segurança e de Educação daquele estado, e traz um pensamento intelectual acerca do assunto. Então ele vai, em sua introdução mesmo, ir lá atrás nos movimentos iluministas e trazer esse pensamento para a maçonaria. Inclusive, vai chegar a um ponto de que ele vai associar a maçonaria ao pensamento positivista. No decorrer da introdução, ele vai apresentar os aspectos que levaram à fundação do Colégio de Grão-Mestres, que depois vem a se tornar a Confederação Maçônica do Brasil, em função, por exemplo, do absolutismo pregado pelo Grande Oriente do Brasil. Lembrando que isso são visões do autor. É muito interessante nós lermos todas essas obras com visão de ambos os aspectos, ambos os lados, não para a gente tomar um lado para si, mas para entender os erros que levaram a isso e nós não praticarmos os mesmos erros no futuro. Seria mais ou menos uma gestão do conhecimento. Então aqui nós não estamos tomando partido de lado algum, nós estamos falando da obra em si. Então, como ele vai tratar da parte histórica, da fundação do Colégio de Grão-Mestres, que posteriormente vai ser a Confederação Maçônica do Brasil, isso é muito importante para os Grandes Orientes estaduais, que são confederados à COMAB, também chamados de Grandes Orientes Independentes. E aqui também ele traz a história do Grande Oriente Independente do Rio de Janeiro, que hoje nós somos apenas Grande Oriente do Rio de Janeiro e tiramos o nome Independente para se adequar à nova nomenclatura que foi sugerida pela Confederação Maçônica do Brasil. Então é um livro muito interessante. Ele vai falar dos meandros da história, vai trazer dados e fatos e muitos anexos, tais quais, por exemplo, uma planilha com os números de votos na época que ocasionou a cisão. Então você vai ter os lados, Atos Vieira de Andrade, como Osmane Vieira, e vai trazer os números de votos validados, os que não foram validados, vai colocar uma série de documentos apensos a esse livro, para quê? Para fundamentar a sua visão histórica acerca do fato. Fundamentar a visão histórica acerca do fato com uma série de documentos que não necessariamente está diretamente ligada a esse movimento é algo que muitos historiadores fazem. Por exemplo, o irmão Felipe Corte Real, em sua última palestra, acerca do primeiro maçom especulativo, ele dá exemplo de quando ele estudou a Revolução Francesa e teve que pesquisar os meandros econômicos da época, lendo páginas e páginas, por exemplo, acerca da modificação, da alteração de preços do trigo, para que, através de uma análise econômica, ele também pudesse entender melhor a situação em que ocorreu
à Revolução Francesa. Então é normal, né, pessoas que fazem trabalhos ligados à história contextualizar todo o cenário. Então, com muitos anexos, esse livro é uma raridade, porque ele não traz somente a história factual, ele vai trazer também outros meandros que levaram a esse pensamento. Inclusive, por exemplo, ele vai desenvolver bem a ideia do pensamento positivista ligado ao iluminismo, que como isso influenciou para que os orientes estaduais muitas das vezes se desligassem da sua potência máter, possamos assim dizer, fundando o Colégio de Grão-Mestres. Então ele vai passear por toda essa história. O grande legal do livro é que, além de dar essa versão, né, a nossa versão da Comab, ele vai trazer uma série, como eu falei, de documentos históricos e também fotografias do período, o que é muito legal, né? Falando do Grande Oriente do Rio de Janeiro, que na época era Grande Oriente Independente do Rio de Janeiro, ele vai trazer, por exemplo, fotos da posse do grão-mestre, né, do Paulo Rodarte. Vai trazer a atuação do Paulo Rodarte em relação ao Grande Oriente do Brasil e a fundação do Grande Oriente Independente do Rio de Janeiro. Então ele vai falar da fundação da Loja Libertadores, que ainda estava ligada ao Grande Oriente de Minas Gerais, e depois da fundação da Luz da Razão e da Independência ou Morte, fazendo 3 lojas, né, a ponto de conseguirem fundar um Grande Oriente no estado do Rio de Janeiro com regularidade de origem, o que é muito interessante. Então, esse livro, além de trazer a versão e a história da Confederação Maçônica do Brasil, ele vai dar suporte à história de todos os grandes orientes independentes filiados, né, confederados a esse organismo. Então é um livro ímpar, é um livro muito legal, né, para a gente falar um pouquinho da história das nossas obediências. Falando ainda sobre o Grande Oriente do Rio de Janeiro, é muito legal participar dessa história, fazer parte dessa obediência e ter contato com tudo que aconteceu. Eu mesmo tenho um carinho muito especial pelo Grande Oriente do Rio de Janeiro, pois nas administrações de 2014, 2017 e 2017 a 2020, exerci respectivamente os cargos de Grande Secretário de Educação, Cultura, Liturgia e Ritualística, né, Grande Secretário Adjunto, e Grande Secretário Adjunto também de Comunicação e Informática. Então, assim, eu lutei muito pelo Grande Oriente do Rio de Janeiro, continuo fazendo, né, tudo o que eu posso para melhorar a qualidade da educação dos irmãos do nosso Grande Oriente do Rio de Janeiro. É sempre legal conversar com irmãos que fizeram parte desse movimento, ao mesmo tempo que temos que ter pensamentos críticos em relação aos acontecimentos históricos, porque isso faz com que nós possamos, né, nos posicionar de maneira mais clara, de maneira mais objetiva, enxergando sem paixões os movimentos que aconteceram. Então é fundamental estudar todo o cenário. Então, além desse livro, eu vou indicar também a Cadeia Partida, que é o outro lado da história. Da mesma forma, não dizendo que existe lado A ou B, nós estamos aqui falando justamente da pluralidade de pensamentos que formaram e fizeram, né, essa separação na maçonaria da época. Pois bem, depois de falar um pouquinho do livro Uma Luz na História, né, eu quero falar um pouquinho dessa edição que eu tenho em mãos, né? O Mano Otacílio Schuller Sobrinho, ele vem a falecer em 2006, então não tiveram novas edições. Então, provavelmente os livros que vocês vão encontrar não será novo, apenas através de sebos. Mas essa edição especial,
Eu, quando comprei, né, achando que era novo, tive uma grata surpresa de ser um livro usado. Isso não me deixou triste. Por quê? Porque essa edição simplesmente foi um presente do Paulo Rodarte a um irmão chamado Humberto Amorim. Então tem uma dedicatória do irmão Paulo Rodarte. E o porquê que existe essa dedicatória também? Porque, como diz o próprio Mano Otacílio, o Paulo Rodarte contribuiu muito com memórias e documentos anexos nesse livro. Então o irmão Paulo Rodarte, ele faz uma dedicatória do livro e a esse irmão Humberto de Amorim, né, tem a assinatura dele, e foi em 22 de novembro de 1999. Então eu tenho uma raridade. Eu comprei em uma livraria de rua, né, uma banca que vende livros, e acabei tendo a grata surpresa de ser uma edição assinada pelo Paulo Rodarte. E quem foi Paulo Rodarte? Simplesmente o primeiro grão-mestre do Grande Oriente do Rio de Janeiro. Eu, como membro do Grande Oriente do Rio de Janeiro, que é confederado à Confederação Maçônica do Brasil, fiquei muito feliz. Como sou um amante da história, fiquei mais feliz ainda. Então é um livro muito especial, do qual eu tenho muito carinho, além de ser um livro excelente, que traz muitos dados, muitos anexos com documentação gerada na época, que vai trazer subsídios para os argumentos do irmão Otacílio Schuller Sobrinho. É um livro que eu tenho um carinho, né, especial por conta disso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, compartilhe. E estou aqui brindando aos 46 anos do Grande Oriente do Rio de Janeiro. Que venham mais muitos anos e que possamos compartilhar esse momento. Meu muito obrigado e um abraço a todos os irmãos.